Bom dia, Bom que dia. delícia, né? Que delícia de bate-papo hoje. Então, estamos aqui hoje para quem está nos assistindo, para fazer um bate-papo, conhecer um pouquinho do Instituto. Quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, quem é a Bianca Scarpellini, o que a Bianca Scarpellini faz e falar um pouquinho da gente para que as pessoas conheçam o Instituto, para que nos conheçam e para entender qual que é o nosso propósito que a gente está fazendo aqui, né? E lógico que quem vai nos ajudar a conduzir o dia de hoje é a Bianca. Então, Bianca, fique à vontade. Bom dia, Sol. Bom dia, Ju. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês e conhecer um pouco mais com detalhe esse instituto incrível que eu me considero uma madrinha, porque eu acredito muito no projeto e eu acho que a gente tem muito o que transformar na vida de uma comunidade inteira com esse trabalho de vocês. Então, é uma honra. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, a gente que agradece, né? A gente é que agradece imensamente. Para nós, foi uma emoção quando você topou, quando você aceitou. E a gente tem o maior orgulho de dizer que a Bianca Scarpellini é a madrinha do Instituto. E é assim que a gente sente de verdade, né? A nossa madrinha. Então, a gente te quer junto conosco nesse processo sempre para sempre. E mesmo que vocês não quisessem, eu ia estar junto com vocês. Porque eu confio, eu acredito no projeto, eu acredito na forma com que vocês estão estruturando e trabalhando com o Instituto, então, com certeza, eu vou fazer todo o esforço possível para fazer ele acontecer junto com vocês. Show! Com tudo isso, eu queria conhecer um pouquinho para contar para os nossos espectadores, para quem seguidores, que agora eu já não sei mais, agora é seguidores, a gente tem que atualizar. Seguidores, né? Espectadores e quem estiver aí. Então, para quem está do outro lado da tela, né? Para quem está ali do outro lado, quem é a Sol? Quem é a Jo? Como vocês se conheceram? Conte um pouquinho de vocês para a gente poder saber de onde surgiu, onde é a origem desse instituto, dessa formação, desse trabalho incrível. Então, né, a Sol é psicóloga de formação que trabalhou uma vida inteira na área de recursos humanos, né, em grandes empresas. Eu digo que eu tive muita sorte, né, porque eu passei pelas melhores empresas de Curitiba e a minha atuação foi sempre com recursos humanos. Mas mesmo com recursos humanos, sempre tem um pouquinho da psicóloga transitando por aí, São né? pessoas, né? O tempo todo, né? Então, sempre trabalhei muito com desenvolvimento e gosto muito do que eu faço. E trabalhar com a Jo, na verdade, encontrar a Jo foi um processo também de trabalho. Numa empresa que eu estava e me indicaram ela para trabalhar conosco. E ela não queria de jeito nenhum, menina. E aí, quando eu a conheci, eu falei assim, querendo ou não querendo, agora não quero. Ela me disse, acho que uns 3 nãos. E como eu sou uma pessoa bastante persistente, eu falei, eu vou conseguir o sim ou não, eu já tenho, né? Sim. E fui até conseguir o sim dela. E aí eu tive, né, a grata surpresa, já tinha a expectativa e depois a grata surpresa de trabalharmos juntas numa empresa por um período. E foi muito legal a construção, o resultado foi muito bom. Eu saí dessa empresa, ela ficou um tempo um pouquinho mais, depois ela saiu também, e a gente acabou se distanciando, por questões de trabalho e tal. E daí, como a casa não existe, nos encontramos, voltamos a nos encontrar um dia na frente do prédio que ela morava. Que era Coincidência. Coincidência, Jura? que o mesmo Universo. prédio que a minha irmã tem escritório. Eu chegando, ela saindo, nossa, claro que daí nesse dia a gente já foi bater um papo, conversar, ela me contou um pouco da questão da hipnoterapia e eu fiquei fascinada e fui ser atendida por ela como paciente. Aí o trabalho que ela fez comigo foi incrível, acho que eu tive uma virada de chave fantástica. E um dia nós indo para a praia, né, a gente fez, vamos fazer um bate e volta para conversar, para bater papo, para descontrair. E eu compartilhei com ela um sonho que eu tinha, da questão do olhar para filhos, netos e catadores de recicláveis, que sempre foi um público que mexeu muito comigo. E quando eu contei um pouco do meu sonho para ela, ela falou, eu me conecto com esse sonho. Até porque ela tem a Escola de Emoções, que é um trabalho lindo que ela faz, então que tem total conexão. Quando ela falou, me conecto com esse sonho, eu falei para ela, então vamos? E ela, vamos, né? Nós vamos. A gente estava com um olhar aí para um trabalho social também, mas um formato um pouco diferente e tal. E aí, por que não o nosso, então? Por que não? Porque ele é muito específico, né? E aí ela super topou.
E a gente vê, então, eu continuo fazendo os meus trabalhos, né? Eu também tenho uma empresa de assessoria, a gente tem outros projetos também, que a gente está tocando projetos bem legais, que trabalham com mulheres, bem interessantes, umas ideias e metodologias que a Joana trouxe, muito interessante, que eu me conectei, então foi assim, conexão de via de mão dupla, né? E eu também faço alguns atendimentos para empresa, para executivos, eu atuo como mentora de executivos na parte de gestão de pessoas. Agora, o meu coração, eu digo que o meu coração, a minha alma, estão conectadas com o Instituto, né? O Instituto, ele fala com o meu propósito de vida. Né? Então, esse é um pouquinho da Sol. Curioso, né, Solange, porque você... Sol. Curioso, né, Sol? Porque no RH está diretamente relacionado ao trabalho das pessoas, né, a conseguir apoiá-los numa satisfação de carreira, e o Instituto está diretamente relacionado a isso. Totalmente conectado. É incrível. Então, hoje eu me sinto 100% conectada com o meu propósito de vida, com a minha missão. Sabe aquela coisa que você diz assim, você sabe a tua missão, eu sei a minha missão. E a minha missão está totalmente conectada com absolutamente tudo que eu faço hoje. Com a mentoria de pessoas, com o Instituto, com essa conexão trabalho, ser humano, vida, qualidade, né, integração, conexão. Então, hoje eu estou 100% conectada com o propósito, com o que eu vim fazer nesse mundo, né? Incrível. É tão gratificante quando a gente se identifica no nosso labor, né, no nosso trabalho, e conseguir fazer dele uma construção não só para a nossa vida, né, mas para outras vidas. Me conte, Jo, de você. Eu, quando trabalhava no mundo corporativo, tive a felicidade de trabalhar com a Sol, mesmo não querendo ir, né? O universo te colocou na frente dela, né? Colocou, vem aqui, ó, você tá fugindo, mas é com ela. E eu era especialista em saúde e segurança do trabalho, e na época, falando em propósito, eu trabalhava com muito propósito, eu amava o que eu fazia. E tive a sorte de trabalhar em grandes empresas, em ótimas empresas. E lá no mundo, e de formação, sou formada em Direito, né? Mas essa é uma longa história. Como é que eu vou para segurança do trabalho? Direito e hipnoterapeuta, né? Tipo, gente, né? Mas parece que não, mas tá tudo interligado, sim. Mas, enfim, eu estava no mundo corporativo e eu trabalhava, óbvio, com mudança de cultura dentro de RH. E lá a gente trabalhava muito os projetos sociais. Então, vai ter final de ano, vamos lá entregar cestas, festas de final de ano, Páscoa e assim sucessivamente. E aquilo me causava um incômodo muito grande, porque assim, né, deveria ser algo que preenchesse o coração, mas não preenchia. Porque eu falava, hoje, esse mês, no Natal, eles têm a cesta básica, mas e depois? O que acontece depois? O que eles vão comer? Porque se eles não têm o que comer hoje, eles não têm o que comer amanhã, nem depois, nem depois. E um outro incômodo que eu tinha era, isso é digno? No sentido assim, claro que se a pessoa está precisando, ela quer comer e pronto, acabou. Mas ela precisar que alguém dê para ela, que escolha o que ela vai comer ou o que ela vai ter dentro de casa. E eu falava, cara, dá para fazer muito mais do que isso. E eu via que as empresas queriam fazer, mas faltava também iniciativas voltadas nesse sentido, ou de conhecimento das empresas. Porque hoje, né, no terceiro setor, a gente vê que existem várias iniciativas e ótimas iniciativas. Mas aquilo me incomodava muito. E aí aí encontrei com a Sol, mas eu já tinha saído do mundo corporativo, porque eu queria tocar o coração das pessoas de forma individual. E no mundo corporativo, óbvio que a gente tem uma limitação, porque ali o objetivo é cuidar da saúde, da segurança do indivíduo, mas de forma coletiva, voltada à empregabilidade. Agora, como que você cuida do indivíduo, né, tocando a alma, tocando o coração? E aí foi quando, e eu já estava fazendo direito por conta da lei e tal, e o direito, ele foi a coisa mais extraordinária do mundo, porque dentro do holístico fica aquela coisa muito sem comprovação científica, muito... Tem um negócio assim, o direito não. O direito ele me trouxe aquele, mas da onde veio? Da onde tem pesquisa? Como é que isso dá resultado, não dá resultado? Isso dá ou não dá? E a minha última experiência foi no call center. Eu falo que Deus vai fazendo isso. Você não vai lá? Você vai sim. Você não vai fazer isso? Você vai sim.
E aí, nos últimos 5 anos da minha carreira no mundo corporativo, foi dentro de um call center onde eu gerenciava um ambulatório. Então, eu lidava com toda a questão psicossocial e também a questão emocional. E aí, eu fui buscar o desenvolvimento para trabalhar no coletivo, trabalhar junto às empresas. E aí, foi quando eu encontrei a hipnose. Eu falei, cara, isso dá resultado, isso muda a vida. E lógico que desde lá para cá foram muitas formações e tudo mais. Mas tudo está conectado, porque no final das contas é desenvolvimento humano. No final das contas existe um conceito filosófico. No final das contas tem propósito. E no final das contas o estudo científico, ou pelo menos o estudo voltado, prova algo. E trabalhar com jovens, eu sempre gostei do desenvolvimento humano. E aí eu falei, quando a Sol falou, a gente vai trabalhar com o público, filhos, netos e catadores reciclados, eu falei, claro que eu conectei. É um público que trabalha. Dificilmente você vê um catador de reciclável pedindo. Normalmente eles estão trabalhando. E se eles trabalham, eles comem. Se eles não trabalham, eles não comem. E pensar que eles podem ter uma oportunidade, os filhos e eles mesmos podem ter uma oportunidade a mais, porque muitos deles gostam de ser catadores de recicláveis. E tudo certo. Mas e os que querem uma oportunidade diferente? Quanto de oportunidade eles têm? E aí, quando ela falou, vamos, claro que vamos. Porque daí era tudo, era o meu incômodo do mundo corporativo sendo materializado numa proposta indecente da Solange. Que ela falou por algumas vezes, ela falou assim, eu não sei se eu fico com mais raiva de você que tem as ideias ou de mim. Que aceito, que topo. Olho pra ideia e digo assim, eu vou junto, né? Tô indo. Porque, e tudo conectado, como a Jo fala, né? Foi uma conexão, eu sempre digo assim, que às vezes a gente se conecta com algumas coisas e às vezes a gente se conecta de corpo e alma, né? E essa conexão que a gente teve com o propósito, com o instituto, com o trabalho, é uma conexão de alma, e é uma conexão daquilo que a gente acredita. Porque, assim, para nós, né, e Jo não é diferente de mim, né, eu comecei a trabalhar com 15 anos. A Jo também começou a trabalhar muito cedo. A gente teve ajudas, a gente falava sobre isso esses dias. Eu tive muita oportunidade de pessoas que olharam para mim e disseram, eu vou apostar em você. E isso transformou a minha vida. Eu só pude chegar onde eu cheguei, trabalhar, conquistar o meu espaço, porque alguém olhou para mim e falou assim, eu vou te ajudar. Foram bolsas que vieram para cursos, foram pessoas que disseram, eu aposto em você, e isso transformou a minha vida. Então, quando a gente olha esse público que trabalha, e a minha transformação veio do trabalho, a transformação da Jo veio do trabalho. Então, eu olho para isso e, assim, sim, ele mexe com o meu coração. Porque esse povo, eles saem, gente, às 4 horas da manhã de casa, eles colocam os filhos no carrinho e eles vão trabalhar. O conceito, claro que como em todo lugar, tem problema com alcoolismo, tem problema com droga, como em qualquer classe social tem. Mas é um público que eles são focados no trabalho desde muito cedo. E eles ensinam os filhos a trabalharem desde muito cedo. Os filhos saem juntos, os filhos fazem parte da renda familiar. É muito comum a gente ver as crianças penduradas nos carrinhos também, né? Isso. A esposa junto, a família trabalhando unida. Você sabe que eu tenho uma imagem, gente, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Na Silva Jardim. Ali na Silva Jardim, eu não sei esquina com qual rua, mas depois do festival, um pouco pra frente, tem uma estátua de ferro, que é um cavalo. Sim. E uma vez eu estava passando, porque esse público ele já mexe comigo há muitos anos, sempre mexeu. E eu estava passando de carro e eu parei para aguardar o semáforo abrir, e tinha um pai, uma mãe e uma criança. E eles estavam com um carrinho que não dava para enxergar o fim daquele carrinho. E eles tinham tirado o filho do carrinho e tinham colocado o filho na frente da estátua, e eles estavam batendo foto com uma câmerazinha desse tamanho, assim, eles tirando foto daquela criança. Eu carrego essa imagem para a minha vida. Assim, pararam o trabalho para tirar foto da criança, a criança estava ali trabalhando também. Então, é um público que merece todo o nosso respeito. Uhum. Todo o nosso respeito. E é um público que precisa ser visto e merece ser visto. E eles preconizam a educação. Então, assim, a gente agora, trabalhando com eles, estando com eles, assim, as crianças vão para a escola, os jovens vão para a escola. Eles fazem questão, exatamente, né? Eles falam,
Hoje eu fui, mas meu filho ficou na escola. E conversando com os jovens, eles acabam seguindo, perpetuando a atividade dos pais. Então, se estuda de manhã, vai na catar reciclável à tarde, se estuda à tarde, vai de manhã, mas os pais não deixam os filhos faltarem às escolas. E isso é muito extraordinário, porque de modo geral eu posso colocar meu filho catar reciclável, que aumenta a quantidade, inclusive, de renda. E nesse caso, não. Eles priorizam a educação. Então, assim, eu acho extraordinário. Por isso esse público toca tanto. E saber que é dar uma oportunidade para que esse jovem tenha educação, tenha empregabilidade e ele possa comprar a cesta básica dele todos os meses. Escolher o que ele quer comer, né? Então é outra coisa, é outro nível de doação ou de ação social. Aqui, para mim, faz sentido a responsabilidade social mesmo. E não, né, estou fazendo iniciativa. Não que essas iniciativas não sejam importantes. Elas são e já ajudou muitas pessoas em estado de miserabilidade. Então, quem doa as cestas básicas fazem um trabalho muito bonito, né? E agora, o Instituto faz um trabalho além. Né? Elevar além disso. E esse trabalho, né? Qual é o grande impacto que ele vai trazer? Não só para a comunidade em que eles estão inseridos, né? Mas para a sociedade como um todo, porque a gente vai desenvolvê-los, prepará-los e apresentá-los para o mercado de trabalho, dando efetivamente uma condição, né? De poder transformar a sua vida, transformar a vida da sua família através também, do conhecimento, né? E da educação, que é isso que a gente acredita. Eles vão para o mundo. Que coisa mais linda do que dizer assim, ó, vai para o mundo, vai com aquilo que você tem, com aquilo que você aprendeu. Agora, né? Isso, você aprendeu. Então, eles chegam cruz mesmo, no sentido, né, Jô, de aonde que é o botão do computador, né? E poder, ao longo de 6 meses, 1 ano e meio, o processo completo, né? Porque o curso completo é 1 ano e meio. Mas a partir de 6 meses, ele já tem condições de entrar numa empresa como aprendiz. E ele que chega ali todo cheio de estranheza, de não saber nem ligar o computador, ele vai para essa empresa com conceitos comportamentais, com conhecimento comportamental e com conhecimento técnico, a ponto dele poder pegar um computador e preparar esse computador para entregar na área cliente. E aí sim, Bia, quando você fala da questão do que a gente entrega para o mundo, né? Além de entregar para essa comunidade a oportunidade, o conhecimento, a gente vem de encontro com uma escassez de mercado, que é bem significativa, que é a escassez de mão de obra para a área de TI, e você já tem um aprendiz com conhecimento de TI, né? Então a gente faz essa junção. A Jo gosta bastante de falar sobre isso, né, Jo, sobre o quanto a gente entrega para a empresa também, porque nós entendemos que a gente entrega a questão dessa escassez, então a gente consegue ajudar a diminuir essa escassez, né? A gente entrega esse jovem, né, com conhecimento técnico, então a empresa tem a sua cota de aprendizagem suprida numa área que tem escassez, olhando para o S do ESG, da responsabilidade social. E ainda eu digo que de carona a gente tem a preservação do meio ambiente, sim, porque enquanto eles estão estudando, eles estão aprendendo, os pais estão coletando os materiais e levando para reciclagem, e sim, o meio ambiente agradece também, né? Jo, eu acho que a Jo consegue complementar bem esse olhar, principalmente esse olhar das empresas, né? Que eu falo, né, só é o coração. Eu sou numérico, né? Alguém precisa colocar no racional, né? Então, o que a gente vê? Quando a gente estava voltando da praia, e como, né, grande parte da nossa experiência era mundo corporativo, indústria, a gente falou, não, vamos montar uma mini indústria, nossa, tudo vai ser incrível, vamos montar barracões, os barracões vão ter nomes e tal, né, das empresas. E aí a gente olhou e falou assim, a gente talvez, né, seja muito grande pra gente, talvez não consiga. E aí a gente foi, né, e se a gente fizer as questões mais de serviços, como cabeleireira e tal, também não conectou, ainda estava faltando. E aí a gente falou assim, mas e se a gente for para as profissões do futuro? Quais são as profissões do futuro? O que no mercado está escasso hoje? Porque não é só formar. Esse jovem, ele tem que formar e tem que ter uma possibilidade real de empregabilidade.
E para um empresário investir, ele tem que olhar para isso como um investimento. E, de quebra, vem toda a questão emocional, toda a questão da responsabilidade social, toda a questão de estar fazendo algo diferente para o mundo. Mas na prática, como que isso acontece na prática? Então a gente foi pesquisar. E aí a gente viu que a área de tecnologia hoje, ela só cresce. Hoje, atualmente, já há uma defasagem de quase 150 mil profissões em área de TI abertas, sem profissionais para preencher. E segundo a Brascom, até o ano que vem, há uma previsão de 500 mil oportunidades em TI não preenchidas. Não preenchidas por falta de profissionais preparados. Por falta de profissionais. E hoje, aí a gente foi além, tá? Vamos ver em termos de formação. Como é que tá as universidades, as escolas técnicas? As escolas técnicas, somando escola técnica e universidade, se formam 59 mil alunos por ano. Então a conta não bate, porque a demanda só aumenta e a formação não supre essa necessidade. E aí a gente pensou, tá, então se a gente formar em tecnologia, a probabilidade desse jovem ter emprego e do empresário investir em algo que vai resolver um problema dele, isso conecta tudo. Então a gente falou, ok, profissões do futuro, área de tecnologia. Para que público? Então, filhos, netos e catadores de recicláveis. Aí a gente foi nas comunidades. Primeiro que a educação já é bem precária. A educação tecnológica, porque hoje quem não tem educação tecnológica não tem oportunidade no mundo. Se você não sabe mexer com o computador, se você não sabe mexer com uma planilha, você não tem oportunidade no mundo, porque o mundo hoje é tecnológico. A não ser que você realmente vai catar os recicláveis, que você vai fazer os trabalhos mais manuais. E aí a gente falou, tá, então, existe uma quantidade enorme de jovens que querem uma oportunidade em educação e não têm, porque o que se oferece hoje é bem precário. Existe o empregador que está buscando um público para ocupar essas vagas e existe um hiato de nada que conecta eles. E agora conecta. Agora tem um instituto que capacita esses jovens que estão na comunidade de forma que eles possam ocupar uma vaga no mundo corporativo, na área de tecnologia que está escasso. E para além disso, porque hoje, quando a gente olha para o mundo corporativo também, existe uma escassez de jovens para ocupar as vagas de jovem aprendiz. E aí, se você tem a oportunidade, né, existe um ditado, sei lá, né, nem sei como que fala isso, que o jovem aprendiz é para tirar xerox. Um jargão, né? Um jargão, isso, estava tentando achar essa palavra. Um jargão, né, o jovem aprendiz é para tirar xerox. Cópias, né, meu Deus? Eu confessei a idade. Daqui a pouco saiu um mimeógrafo aí. Enfim, tirar as cópias. Fica até vermelho. Enfim, tirar as cópias. Faz as impressões, fica melhor, dá uma disfarçadinha. Os jovens dos catadores de reciclagem, os jovens do Instituto Catadores de Futuro, não. Eles vão ser suporte, eles vão programar, eles vão aprender uma profissão na prática para ter uma possibilidade de empregabilidade e, além dessa possibilidade de empregabilidade, de suprir uma deficiência do mercado. Então, esses são os jovens que saem hoje do Instituto. E olha que legal, né? Porque a gente sempre fala, qual era a probabilidade de um filho neto ou a comunidade de catadores de recicláveis chegarem até uma empresa, Bianca, porque assim, nem com os programas, eles não conseguem chegar nem nos programas de aprendizagem que está numa empresa. Então, é uma população que está antes desta população que vai para os programas de aprendizagem. Eles não conseguem, não têm esse alcance. Então, a probabilidade disso acontecer era nula até o Instituto aparecer. E hoje, a oportunidade é deles. E é muito fofinho ver o brilho nos olhos deles, a vontade deles de fazer diferente. E de alguns deles também que sonham em continuar com a catação, né? E o que eles vão poder, como eles vão poder estar
nesse trabalho de uma forma diferente, com conhecimento, conhecendo um pouco mais sobre o que eles trabalham, inserindo a tecnologia dentro da própria comunidade para ajudar a fazer as contagens, a fazer os controles. Então, eles aprendem para a própria comunidade, aqueles que querem permanecer na comunidade, e tem muitos deles que querem fazer isso. Tá tudo bem, mas o olhar é outro. E eles vão com conhecimento. E aqueles que sonham em estar numa empresa, eles têm essa oportunidade. Mais próximos, muito mais próximos, porque eles vão com conhecimento. Né? E o conhecimento que eles têm hoje, a gente até começou, né? Vamos pegar jovens que estão cursando ou que tem o 2º grau formado, não é 2º grau, é ensino médio. Hoje tá assim. Que tem ensino médio. Não, e pior é assim, as dinossauros vão em tecnologia, tipo, socorro, Deus. Adorei! Então, ensino médio completo, ensino médio, ensino médio. Só não vai me soltar um colegial aí, por favor. Não. Mas eu O ensino médio completo. E quando você vai olhar, a realidade deles não é essa. Eles estão no ensino fundamental. Agora eu falei sério. Eles estão no ensino fundamental. Então, é para esse público que a gente tem que olhar, porque eles têm idade, mas não, eles ainda não têm formação. Então, a gente precisa de raciocínio lógico para a tecnologia, mas a gente tem que entender que a nossa régua tem que ser um pouquinho mais curta, porque a gente precisa inseri-los também nesse raciocínio lógico, você entendeu? Muitas vezes eles não têm condição de desenvolver, né? Porque é um mundo muito limitado. Isso mesmo. E aí você oportuniza, né? Isso aí, a gente vai dando um pouco disso para ele, de uma forma que não assuste também, porque quando ele chega para, se você vê os olhinhos deles em sala de aula, né? Porque é um mundo diferente do mundo de colégio, né? De escola. É ali um profissionalizante, um curso técnico. Sim, né? É um curso técnico. Então, para eles é tudo novo, né? Falar sobre, a gente vai falar sobre educação financeira. O que de educação financeira, gente? Nós estamos falando assim, do R$100 que eles ganham per capita, porque essa renda de um catador de reciclável no mês é R$100 per capita. Então, a gente está falando que uma família com cinco pessoas, ela tem R$500. E agora ele tem uma possibilidade real de aumentar a renda dessa família e uma possibilidade real de mais qualidade de vida, inclusive, já a partir da formação. Porque já na formação, ele tem o lanche, agora o almoço, né? Porque ele vai... a primeira turma piloto, a gente fez à noite. E agora a próxima turma vai ser uma turma diurna. Então, ele vai ter o almoço, ele tem um lanchinho à tarde, ele tem a cesta básica. Por quê? Porque ele faz parte da renda da família. Quando a gente tira e coloca ele em sala de aula, a família perde essa renda. Então, a gente repõe essa renda para a família em forma de cesta básica. Então, ele pode trabalhar. E acho que o mais extraordinário, Bianca, porque assim, hoje a gente vê, né, se a gente comparar a geração nem, né? Nem trabalha, nem estuda, nem nada. Sabe quem nada, né? Nem eu ia falar uma palavra, enfim, corta depois, Kiko. Nem porra nenhuma, né? Então, o que acontece? Hoje, quando esses jovens vão e eles são preparados, eles chegam de forma diferente. Porque eles querem aquela oportunidade, eles precisam do trabalho. Eles não são uma geração, embora eles estejam inseridos na geração neném, eles não são neném. Eles são uma geração que trabalha para comer. Então, tirando o projeto piloto agora que a gente viu, gente, eles saem de Araucária para vir estudar na Vila Isabel, pegam horas de ônibus para vir, horas de ônibus para voltar e não faltam. Claro, teve as dissidências, uma dissidência alta, inclusive, que a gente considera de forma positiva, no sentido que alguns a gente perdeu para o mercado de trabalho, então cumpriu a função, porque eles não são qualificados só tecnicamente, eles são preparados emocionalmente também, eles são preparados em perfil. Então, quando a gente pensa na contratação hoje, até a gente contrata tecnicamente pessoas muito boas, mas como é que desenvolve esse perfil? Desses jovens que hoje não se vinculam, porque hoje, né, os estudos já provam que os jovens hoje eles não se vinculam à empresa, eles se vinculam ao propósito da empresa. Sim. Então, se é uma empresa que tem
visão social, se é uma empresa que investe na cultura, se é uma empresa que entrega algo para o mundo, que preserva o meio ambiente, eles querem estar. E ainda assim, se eles se conectarem com o trabalho, porque se tiver muito complexo, se tiver assim, partiu, vou para outra empresa. Eu tô até falando a língua dos jovens, gente. Eu tô muito moderninha. Então, assim, é isso que acontece. Agora, quando a gente traz esses jovens já preparados emocionalmente, então, agora nessa segunda turma, eles vão ter oficina de desenvolvimento humano, além de todo o desenvolvimento humano que já faz parte do módulo do inglês e a parte técnica. Então, nós não estamos olhando para esse jovem só de uma perspectiva, nós estamos olhando para esse jovem de forma holística mesmo. É muito mais amplo, né? Porque além de desenvolvê-los tecnicamente, prepará-los para o mercado, vocês estão mostrando o mundo para eles que eles podem ter acesso. E inclusive o mundo deles, Bianca, porque eles vão aprender como que é trabalhar numa cooperativa de catadores. Eles estão aprendendo aí assim, o conhecimento técnico também do inglês. Então, não é simplesmente dizer, a gente está com um cursinho para... a formação técnica, profissional e dele enquanto indivíduo, ser humano. Uma transformação, né? Isso, para transformar a vida. Por isso que o nosso slogan é transformando vidas através do conhecimento. Porque é isso que a gente acredita. É isso que ninguém tira da gente nunca mais. E ninguém vai tirar deles. Isso que eles estão aprendendo agora, tanto do comportamental quanto do técnico, a gente sabe que tudo é mal habitual. Quanto mais você usa, melhor você fica. Agora, isso que você aprende, ninguém no mundo tira de você. Eles vão levar para onde eles forem, para a comunidade onde eles estão inseridos, para as empresas onde eles estiverem, na escola, enfim, aonde ele tocar, ele também vai poder ser um agente transformador de vidas. E é nisso que a gente acredita, é nessa transformação, né? O assistencialismo, como a Jo falou, é muito importante, muito, muito, muito. E eles precisam muito, mas é preciso olhar além. É preciso que eles batam no peito e tenham orgulho. Que assim, ninguém merece sobreviver só do que ganha. As pessoas precisam olhar e dizer assim, eu trabalho e eu sou o provedor, você entendeu? Eu sou protagonista da minha vida, da minha história, do alimento que entra na minha casa. E a gente fez uma parceria com uma outra instituição e a gente acha lindo isso, no mundo onde assim, né, se vale muito o quanto você tem, eles fazem com as famílias dos catadores, eles fazem um mercadinho uma vez por mês. Então elas fazem uma palestra super legal e tal. Essa instituição é uma instituição parceira nossa também, né? E aí eles montam o mercadinho e ao final do curso que elas dão, eles disponibilizam o mercadinho e dizem assim, agora vocês vão até o mercado e vocês pegam tudo que vocês precisam. E pasme, né? Elas contando pra gente, a gente emocionou de verdade. Sobra mercadoria nas prateleiras, porque eles só pegam o que de fato eles precisam. Aí ela contou uma outra história que um deles chegou, uma família de catadores chegou dizendo que estava sem nada de comida em casa e tal. E ela pegou a sacola, e ela tem um mercadinho lá, ela colocou tudo dentro da sacola, entregou para ele, ele abriu, olhou, tirou um litro de azeite, falou, de óleo, né, de cozinha, e falou, olha, esse você pode ficar, porque eu ainda tenho tanto assim em casa, então esse você pode dar para alguém que está precisando mais que eu. O senso de coletividade deles é lindo, né? Então é isso, é eles poderem bater no peito e serem provedores, né? Serem protagonistas da vida deles em todos os sentidos. E que valor, né? Que valor que tem esses jovens, que valor que tem nessas famílias, né? De poder devolver algo que para ele ainda tem, mas daqui a pouco não tem mais. Mas ele está pensando no coletivo. E olha para isso, porque eu acho que assim, se soltar qualquer população, e sim, agora imagina, você solta, as pessoas, eu quero. É só ver o que a gente viveu quando foi pandemia. As pessoas iam não tinha papel higiênico. Não tinha papel higiênico. Isso. Agora eles fazem o quê? Eles dizem, não, eu tenho o óleo suficiente para mais 2 semanas. Tem alguém que vai precisar mais que eu nesse momento. Isso é lindo, gente. É incrível. Isso é lindo. Então, assim, sim, a lupa é para esse público. Sim, é olhar para esse público e dizer, tá aqui o conhecimento. Venha, que tá aqui o conhecimento. E gurias, me expliquem assim,
como você falou, né, Sol, a gente precisa ter um mínimo de raciocínio lógico para trabalhar na área de TI, e a gente entende que não é toda a comunidade que tem essa condição, essa competência minimamente desenvolvida. E a gente fala de um programa de inclusão, né, não de exclusão. Como que vocês direcionam quem não consegue sentar nesta cadeira, quem não vai ter a habilidade para poder ser um profissional da área de TI, mas que também quer transformar a sua vida, que também quer adquirir conhecimento e poder oferecer para as suas famílias uma condição de vida melhor, e até como um ser humano e um profissional. Como que isso funciona no Instituto? Então, perfeito, porque desde o começo, o nosso objetivo... Pega esse giraia. Desde o começo, o nosso objetivo era inclusão e não exclusão. Né? E como fazer isso? E aí a gente se uniu, né, ao nosso parceiro, que é a Unileu, porque a Unileu trabalha com programas de aprendizagem. Então, a Unileu tem uma gama de cursos fantásticos dentro da instituição dela. Então, porventura, aqueles jovens que vêm até nós e que ele não consegue acompanhar, não é assim, que pena, você não consegue acompanhar, então assim, né? Partiu comunidade. Partiu comunidade. Volta, deixa eu te mostrar o doce, mas eu não vou te dar, né? Então, assim, puxa, não funcionou aqui? Ok. Tem toda essa gama de cursos da Unileu que ele pode ser transferido. Então, ele pode escolher o curso que ele quiser lá dentro e o próprio programa de aprendizagem que vai levá-lo para o mesmo caminho das organizações, com a diferença que ele não vai com esse conhecimento técnico de TI, que é esse o foco do Instituto, né? O Instituto ele é nichado para o público, que são filhos, netos e comunidades de catadores de reciclagens, com a área de tecnologia da informação. Então, a gente conecta esse público com esse conhecimento e com as organizações, né? De tudo isso que a gente falou por conta de tudo isso. A comunidade inteira atendida e assistida. Isso. Agora, os demais, eles podem ser inseridos também no curso que eles quiserem se identificarem ou no programa de aprendizagem e, da mesma forma, eles são direcionados para as empresas, sem o conhecimento de tecnologia. Mas eles vão para as empresas também. O processo é o mesmo, né? E agora falando um pouco de emoções de sonho, né? Você trouxe, né, Sol, que muitos deles têm o sonho de se tornarem os catadores, né? Enquanto vêm seus pais, os seus avós ali trabalhando com isso. Esse sonho deles em dar continuidade na vida do pai, ele é um sonho que é comum de toda a comunidade ou é uma falta de oportunidade de conhecimento? Como que vocês trabalham com essa referência que a gente tem, né? Bianca, na prática a gente tem visto que é ambos. Então alguns tiveram oportunidades de curso e tudo mais, experimentaram e voltaram. É aquilo que eles querem. E quando a gente fala, e existe também, claro, a perpetuação da família, né? A lealdade ao sistema familiar. Então, assim, quando a gente olha isso, meu avô foi, meu pai foi, para trás também foram, e essa é a referência que eu tenho, onde eu me sinto segura, onde eu quero ficar. E quando você fala com os pais, eles falam assim, meu sonho é que o meu filho aprenda tecnologia ou que aprenda algo para ter uma cooperativa, para seguir o meu legado. Então, eles têm sim esse olhar voltado à reciclagem, um amor ao que eles fazem, eles reconhecem valor no que eles fazem, porque de fato tem realmente muito valor. Então, alguns filhos preferem essa continuidade. Quando a gente fala em tecnologia, inclusive para cooperativas, existe um gap gigante na parte de tecnologia, porque hoje o governo já disponibiliza um monte de sistema, já existe um monte de controle de resíduos que é feito por sistema, mas que existe essa dificuldade em conciliar os catadores de recicláveis com o sistema, com a operacionalização disso. Então, mesmo que eles decidam ficar na comunidade, ainda assim haverá uma contribuição com o meio ambiente da parte de tecnologia. E existem os que querem outra coisa, que não querem continuar a tarefa, perpetuar a tarefa dos pais. Para esses jovens, existe hoje os catadores de futuro. Incrível. Você estava falando em 6 meses, você já prepara os profissionais para serem expostos, né, e direcionados para o mercado. Em 1 ano e meio, 18 meses, é o curso completo.
qual é a diferença das entregas da formação? É que assim, né, o que a gente pensou? Quando a gente pensou nessa formação, né, Ju, assim, puxa, o mercado está precisando para TI em todos os níveis, principalmente a parte de programação. Então, vamos formar programadores. Um programador em nível básico, ele tem aí uma jornada significativa que nós calculamos aí, porque nós temos um diretor técnico que é uma pessoa incrível que você precisa conhecer, e ele é especialista em TI, então ele nos ajudou, ele construiu essa grade para nós, o Nicolas. Então, assim, 1 ano e meio para ele ter de segunda a sexta, né, de conhecimento para ele poder entrar numa empresa em nível básico para programação. Aí, quando a gente olha para essa população, gente, 1 ano e meio é muito tempo, você entendeu? Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos modular isso, né? E fazer entregas mais rápidas. Então, entendendo que esse público chega sem conhecimento nenhum, muitas vezes sem, de fato, saber onde liga o computador, nós precisamos voltar, né, dar alguns passos para trás. Qual é o período que ele consegue conhecer um computador e entender? E quando você pergunta para eles, é bem bonitinho, porque eles já respondem: eu aprendi a montar e desmontar o teclado, né? Agora eu conheço Word, Excel, PowerPoint, eu sei mexer nas redes sociais. E daí eles falam, inclusive, algumas coisas que a gente olha e diz assim: isso a gente não conhece. Cadê o Xerox? Cadê o Xerox aqui? Não tá na grade. Eles saem, em 6 meses, eles são capazes de pegar um computador e formatar esse computador com os programas que são necessários serem inseridos no computador, para você que é uma área cliente, uma área interna, né, dessa empresa, receber o teu computador pronto para ser utilizado. E ele consegue te dar dicas básicas de um probleminha que aconteceu. Aqueles problemas operacionais mesmo que a gente tem, que toda vez que a gente liga para o TI, ele diz assim: reseta a máquina, desliga que funciona. Conta até 10? Isso, ele consegue fazer essa entrega. Depois disso, ele vai para o front-end, depois ele vai para o back-end. Eu nunca sei a ordem, se é back-end primeiro e front-end depois, mas assim, os 2 próximos módulos, né, ao final do processo, ele passou pelo front-end, pelo back-end, e ele está pronto para entrar numa empresa em nível básico de programação. Então, ele já vai conhecer alguma coisa da linguagem de Java, ele já vai conseguir fazer programação básica para a empresa, ele já vai conseguir resolver problemas de programação, né? Agora, o que é perceptível para a gente, como é que a gente está trabalhando, né? A gente fez a primeira turma, que foi o piloto, e tem toda essa defasagem que a Joana já comentou, e tem alguns ajustes que a gente já está fazendo, que a gente entende que vai ajudar, e uma delas é a inserção da cesta básica, para essa família poder se manter enquanto esse jovem está em sala. Como a gente fez a primeira turma, agora a gente está indo para a segunda, a gente entende que assim, para a primeira turma vem um número considerável de alunos. É uma peneira, né? Então, assim, alguns vão para o mercado, outros não se identificam, vão para outro curso e tal. Então, assim, ao final do processo, sobram menos alunos do que os 20 que entraram. Então, nós entendemos que a gente precisa rodar aí entre 3 a 5 turmas simultaneamente, de nível 1, e essas turmas de nível 1, elas vão nos abastecer daqueles que se destacam, conhecem, gostam e querem seguir carreira em TI. Então, o primeiro nível, ele já forma, ajuda e já coloca esses jovens no mercado. O segundo e o terceiro níveis, eles são para aqueles que se encantam e querem seguir carreira na área de tecnologia da informação. Entendi. É como se fosse uma especialização para eles, ali os 2 módulos exatamente. seguintes, então, eles entram no básico, ok, me formei, gostei, vou trabalhar. Tá tudo bem. E vai para a área de TI, porque ele tem um conhecimento diferenciado dos jovens que vêm de programa de aprendizagem, porque não tem esse foco na tecnologia, né? Os demais, eles já vão buscar a área de tecnologia mesmo, porque eles querem aprender mais, eles querem conhecer, eles querem desenvolver e eles querem atuar como profissionais de TI. Na área de TI, desperta, né, o interesse e a paixão. E aí a gente fala muito dos hard skills e vocês falaram que também desenvolvem os soft skills, né? Também.
O que vocês trabalham com esse público em termos de comportamento, em termos de emoção, em termos de preparo mesmo, até para uma entrevista, como falar quem ele é, da história dele. Em que momento vocês trabalham com isso? Eles começam, quer falar, Sol? Pode falar, eu complemento. É que ela abriu a boca, chegou a puxar o ar. Eu lembrei que a gente estava conversando das oficinas, então eu acho bem legal, não? Mas fala aí. Não esquece das oficinas. Sim. Então, assim, eles começam com a parte de soft skills. Então, é onde eles vão aprender valores, é onde eles vão aprender higiene pessoal, é onde eles vão aprender a ter oportunidade, a como se portar, como se vestir, eu acho que o principal disso é como eles podem, a princípio, eles terem esperança. Porque acho que uma das dificuldades principais que a gente encontrou quando a gente foi para a comunidade foi que os pais falavam assim, não, porque se não for verdade, ele vai ter que lidar com a frustração. E aí, quando eles vão, além de todo esse comportamento de lidar com a sociedade, interagir com a sociedade, eles têm uma limitação de é possível. E aí, dentro dos soft skills, eles são preparados para entender que é possível, que eles podem querer mais, que eles podem escolher, que esta oportunidade é real. Que eles podem, sim, assim como qualquer outra pessoa no mundo, ocupar uma vaga de... Qualquer pessoa no mundo que estude tecnologia, ocupar uma vaga. Então, além de trabalhar todos esses aspectos, agora a oficina, ela vem aprofundando isso ainda mais. Quer falar das oficinas? Então, o legal da oficina é porque, assim, daí vem muito de encontro ao que a gente acredita que é o vivencial, que é o experiencial, né? Porque, eu sempre digo assim, o discurso, ele convence, né? Mas o exemplo, ele arrasta. Então, eles vão para a vivência, para as oficinas vivenciar comportamentos, daí eles aprendem na experiência. Então, isso é muito bacana, porque a gente trabalha com educação de adulto, a gente trabalha em sala de aula, a gente trabalha com comportamento, e isso tem uma influência gigantesca. Então, agora eles vão ter essas oficinas, né? Eles vão ter, acho que são 30 módulos, 30 módulos, né? 33 encontros, onde eles vão trabalhar comportamento através de vivências. Então, aquilo que as organizações, que as organizações trabalham lá nos gestores, né, nos analistas sêniores e tal, eles já vão estar nessa fase. Gente, né? Nós não tivemos isso na escola. Eles vão ter. E além disso, o que eu entendo que contribui também para essa questão, né, dos soft skills, eles terão a mentoria dos patrocinadores, que são pessoas jurídicas, mas que são compostas por pessoas físicas que dão um tempo do seu trabalho para fazer a mentoria desses jovens, que é aquilo que hoje a gente também paga para fazer, né, para aprender, e esses mentores, eles vão conversar com esses jovens, eles vão entender quais são as maiores dificuldades, eles vão mostrar um pouco do mundo para eles, além de, daí, como pessoa jurídica, recebê-los nas empresas. A gente tem agora visita em dois dos nossos patrocinadores, que a gente vai levar os alunos até lá, eles vão entender o que é a área de TI nesse segmento desse patrocinador, eles vão conhecer, eles vão bater um papo, como que funciona a TI, ver na vivência, na realidade. E quem são esses profissionais, qual é a história desses profissionais de TI. E ao final dessa turma, nós já temos 2 dos nossos patrocinadores que já abriram vagas exclusivas para os alunos dessa turma. Então, assim, né, quando acontecer, já está acontecendo. Isso para a gente é muito legal, porque assim, era um sonho distante, né, e hoje a gente diz assim, já aconteceu, né? A gente já tem os alunos formados, os primeiros alunos formados, e mais que isso, nós já temos os primeiros alunos formados e praticamente empregados, porque esses 2 patrocinadores já disseram, nós vamos ficar com aprendizes deste grupo, porque nós queremos dar oportunidade para eles, né? Nós queremos olhar para eles também, que são os alunos que a gente patrocina. Então isso não tem preço, né? Incrível, incrível, gente. Eu fico muito feliz cada vez que a gente fala sobre o Instituto, né? Ele é revigorante, ele é motivador, o trabalho de vocês e a entrega é realmente algo
encantadora. Mas olhando um pouco para o outro lado agora, né? Porque o projeto é muito lindo, ele é incrível, como eu já falei, mas o empresário, como ele se beneficia? Né? A gente precisa entender, porque o teu fornecedor, o teu patrocinador, ele é um empresário, ele é uma empresa. E enquanto empresa a gente pensa em negócio, a gente tem resultado, a gente tem cotas, eu não sei se pode falar cotas, cotas a cumprir, né? A gente tem o S do ESG gritando hoje no mercado. E a gente tem leis de incentivo, quando a gente fala em ação social, em filantropia, né? Hoje, como que o empresário se beneficia em poder, além de trazer um profissional, né, com essa qualidade toda para a empresa dele, em termos de negócio mesmo? Como que ele consegue contribuir e se beneficiar? Hoje, Bianca, o empresário ele tem alguns benefícios em trazer um aluno nosso, em patrocinar um aluno nosso. O primeiro é porque cumpre o S do ESG. Então, ele se enquadra perfeitamente na responsabilidade social, que é você desenvolver, você patrocinar, você estimular a educação dentro da comunidade onde você está inserido. Então, o empresário de Curitiba e região metropolitana, hoje e muito em breve, Paraná e Brasil, ele consegue investir numa instituição que realmente visa a formação, a educação de um público em estado de vulnerabilidade, que é o que diz o parágrafo lá da lei do ESG. Então, esse é um primeiro ponto e, né, quando a gente fala em responsabilidade social, é viver a responsabilidade social. Não é só cumprir a responsabilidade social, é viver. Né? Exatamente. Esse é um ponto. O segundo ponto ele pode contratar um jovem aprendiz que vai cumprir a sua cota de aprendizagem. E aí não um jovem aprendiz que tira xerox aí, né, gente, que tira as cópias, mas um jovem aprendiz que tem total capacidade de trabalhar com sistemas, de formatar computador, mas também que ele vai com formação que ele consegue se adaptar a qualquer área da empresa, porque hoje todas as áreas precisam de tecnologia. O terceiro aspecto é o cumprimento desse profissional dentro da área dele. Então, se o empresário hoje não investir em formação para o futuro, as instituições que tem hoje e o governo no que ele oferece não vai suprir. No Brasil, existe uma burocracia enorme para você constituir um instituto, uma ONG, seja lá o que for. E hoje eu dou razão, porque existe muita questão paralela que vem em busca, né, do instituto. Nós visamos a educação, nós visamos o que é correto. E o que é correto leva tempo. Então, estamos trabalhando para isso? Estamos. Esperamos que, num breve, né, no Brasil, que seria aproximadamente 2 anos, isso aconteça. Um breve 2 anos. Um breve 2 anos, né, que isso aconteça. Pra ter. Hoje, o empresário, ele investe... hoje, o empresário que vier conosco, ele vem por esses 4 aspectos. S do E-social, S da responsabilidade social, do ESG. O jovem aprendiz qualificado. Uma vaga que vai ter deficiência no futuro e já está tendo, muitos empresários já estão tendo, e a preservação do meio ambiente, ou seja, e eu colocaria aqui um 5º elemento, que é empregados engajados com essa empresa, porque se conectam com o propósito e com o engajamento da empresa. Então isso favorece inclusive a marca desses empresários. O imposto de renda, em 2 anos, nós esperamos com muita fé. Agora já é que já podemos, porque né, ele conta a partir da constituição do CNPJ, ele tem que ter um tempo legal, para daí você poder entrar com os requisitos, com a documentação e fazer essa solicitação. E tem que ter turma formada, e tem que ter uma série de certificações prévias que nós já estamos trabalhando. Então, nós preferimos ir gradual
mas ir de acordo com todas as certificações, né? Pra gente é importante, E aí eu falo, ó, nada em vão, porque daí eu sou formada em Direito, vamos lá, Brasil. Tá fazendo funcionar, né? A parte legal. Mas é importante pra gente, né? Porque quando a gente decidiu abrir um instituto, né? Joane e eu, nós somos 2 pessoas físicas montando esse instituto. E o instituto somos nós, né? É o nosso nome e todo mundo que vem conosco. Mas nós respondemos legalmente pelo instituto. Então, e nós escolhemos fazer a coisa certa, nós escolhemos a transparência, nós escolhemos a responsabilidade de crescer com sustentabilidade de forma correta. Então, isso leva mais tempo, né? No Brasil ainda e tá mais, tudo bem. faz a coisa certinho. Isso, e aí tá tudo bem. Então, essa é a nossa escolha, né? A gente tá levando as pessoas para o mundo e a gente quer fazer isso da forma correta. Então, é importante pra gente. Mas daqui a pouco vai ter. Então, e o que a gente tá bem feliz é porque a gente ouve muita coisa quando a gente vai abrir um instituto. Inclusive, assim, nossa, é lindo o sonho de vocês, mas é só um sonho, não vai acontecer. E já estamos indo para a segunda turma. Estamos indo para a segunda turma. E é muito legal ver que sim, Bianca, né? As empresas que vieram conosco, elas até disseram, a gente vai um pouco mais tímida no começo, né? Porque a gente também quer conhecer. É uma coisa nova, né? E a gente formou a primeira turma e assim, ó, até arrepia, né? Todas elas permaneceram com a gente. E assim, e dobraram o número de patrocínio de alunos, porque trouxeram para a gente que continuam conosco pela responsabilidade, pela seriedade, pela transparência e pela transformação que eles percebem no projeto. Então, eles estão conectados com a gente, porque agora o nosso convite, nós fizemos uma turma piloto, né? Então, assim, a gente fez um contrato de 6 meses para essa turma piloto para fazer acontecer. E agora o nosso convite para os empresários foi, agora a gente casa sem direito a divórcio. Por quê? Para a gente poder dar essa sequência que nós queremos dar de uma turma seguindo atrás da outra. Uma não, né? Porque o nosso objetivo são 100 alunos em sala simultaneamente, em turmas de 20, mas rodar simultaneamente e a gente manter sempre pelo menos 5 turmas rodando do nível 1, depois a turma do nível 2, do nível 3, mas ter isso rodando o ano inteiro. Então, o nosso convite para as empresas foi: vamos juntos agora e vamos com um casamento sem direito a divórcio e um contrato por período indeterminado, porque o Instituto vai continuar existindo. E a gente foi como a gente foi no começo, com a cara e com a coragem. E eles toparam e vieram com a gente. Então, e o nosso convite agora... Ai, gente, o mais estranho eu preciso contar. Porque assim, a Sol foi pra reunião. Me diz onde é a sede de vocês. Então... Não temos sede. Era uma casa muito encantada, não tinha nada. E me diz, e o CNPJ de vocês? Então, a gente também não tem CNPJ. E o que vocês têm? Naquele momento a gente tinha um sonho mesmo. E tivemos assim pessoas que acreditaram. Foi assim que a gente... E assim, a gente brinca, porque isso que a Joana falou é fato. Eles chegaram até nós não, eu fiquei sabendo do projeto e tal, bacana. Daí isso que a Joana disse, assim, tá, então, a gente quer conhecer a sede de vocês. Então, veja bem que a gente não tem sede ainda. Ah, não, tudo bem, então, só, você me manda o estatuto de vocês. Sabe o que é? É que assim, ó, a gente está montando o estatuto. Tá tudo novo. Ah, que legal, assim. E o CNPJ para a gente fazer a contribuição financeira? Então, a gente não tem. E mesmo assim, daí, tá, tudo bem, então venham aqui. E a gente, olha de peroba na cara, a gente foi com a cara e com a coragem. E a gente saiu de lá, né? E a gente ouviu de um parceiro nosso, falou assim, gente, assim, ó, a empresa não vai investir em vocês, a empresa é super rígida, a gente saiu com essa resposta. Né? Estava eu em São Paulo com a minha irmã, quando esse patrocinador liga e diz assim, Sol, então, né, falando do projeto e tal, eu falei, ok, dele então, né, a gente vai com cautela, né, a gente vai com vocês, mas a gente vai com cautela. Eu falei, ok, né, vamos. A gente vai patrocinar 5 alunos. Eu fiz uma gritaria em São Paulo. Eu estava no meio da rua de São Paulo. Eu gritava, liguei para a Joana, chorava eu lá, ela aqui. E foi assim que a gente começou. E esse patrocinador aceitou casar conosco, sem direito a divórcio, né? E outros patrocinadores também vieram. E esse patrocinador também faz o mesmo trabalho que você faz, de divulgar porque acredita, porque confia, e ele está ajudando a trazer novos patrocinadores para o Instituto. Então, isso é muito legal. Entra numa indicação daí, porque com o trabalho
sendo entregue, o resultado ali real, né, valida muito mais o sonho. Claro que o sonho ele é incrível e tá aí o projeto e o instituto que, enfim, eu vejo um caminho incrível para ele. Mas é a indicação, é a referência, né, porque é um mundo mais fechado e as melhores práticas também, né, então eles acabam trocando entre eles e com certeza vão trazer mais patrocinadores para o instituto. Como que a gente ajuda o instituto? Como que a gente contribui? A gente tem várias formas, assim, toda contribuição é bem-vinda, todo patrocínio é bem-vindo, né? E aí nós entendemos que, assim, nós temos dois públicos, né? Nós temos a pessoa física e nós temos a pessoa jurídica. Inclusive, você faz parte, né? E nem pense, porque a gente já vai inverter isso daqui, nós queremos falar sobre a ABS e sobre a Bianca também, né? Então, nós temos aí a pessoa física, que ela pode ser um patrocinador, nossa, Sol, né? Mas hoje, para a gente ter um aluno em sala, para a gente formar um aluno, né, o investimento é de R$ 1.399 por mês. É um investimento alto. Então eu digo assim, puxa, eu só não consigo desembolsar R$ 1.399 por mês. Então, como pessoa física, a gente falou, ok, eu sozinha não posso. Mas se eu juntar o meu, com o da Bianca, com o da Joana, resumindo, a gente faz um grupo de amigos e a gente patrocina. Ah, mas eu tenho que juntar todos os amigos? Não. Você entra lá no nosso site, você preenche como pessoa física e você pode patrocinar a partir de R$30 por mês lá. Ah, eu posso patrocinar 30 por mês. Tá ótimo, gente, porque o teu 30 com outro 30 que entra com outro, ele vai formar um aluno. E nós fizemos isso esses dias. Vamos patrocinar um aluno? Nós fizemos um grupo de amigos e nós conseguimos patrocinar um aluno com esse grupo de amigos, você entendeu? Muitas pessoas vieram, né? E aí tem pessoas que dizem, a gente teve uma pessoa conhecida que ela tá fora do país. E ela ligou e falou assim, Sol, eu quero contribuir, eu posso fazer uma transferência única? Pode, então assim, faz essa transferência, faz através do site e vai acompanhando o nosso trabalho. Isso é para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, ela escolhe quantos alunos ela quer patrocinar. Ah, eu quero patrocinar uma turma de 20, eu posso? Pode. E ele patrocina uma turma de 20. Sol, eu quero patrocinar cotas de 2 alunos, de 5 alunos, de 10 alunos. Então, ele escolhe quantos alunos ele quer patrocinar, né? A gente teve uma empresa que ela falou, esses dias, ela falou, eu estou começando agora, mas eu também já quero fazer parte. Eu posso contribuir com uma cota? Pode contribuir. Ah, posso contribuir com um aluno? Pode contribuir. Né? A outra, eu quero patrocinar, mas eu estou começando, a minha empresa bem no comecinho, eu não consigo nem patrocinar um aluno ainda, mas eu tenho mais 3 empresas aqui. Eu posso juntar 4 empresas para patrocinar um aluno? Pode. Então, e às vezes, aí tem uma instituição que esses dias falou conosco assim, o meu patrocínio pode ser com produto de higiene pessoal? Pode ser. Ah, o meu patrocínio pode ser com cesta básica? Pode. Nós damos, a gente vai confeccionar agora a mochila deles, né? Ah, eu posso ser o fornecedor da mochila, então... Pode. Nossa, eu tenho uma empresa incrível que trabalha com couros. Não? Sintético. Perfeito. Então, assim, precisamos de um patrocinador das mochilas. Então, assim, tudo é bem-vindo. E nisso a gente vai formando essa grande corrente do bem e transformando cada vez mais vidas. E agora, com essa conexão que a gente fez, inclusive com uma outra associação, eles trabalham com as famílias. E os filhos dessas famílias vão ser encaminhados para a gente. Então, tem muitos alunos para serem patrocinados. A gente precisa de muito patrocínio. E como é que eu faço daí para patrocinar? Bom, nós temos a nossa rede social no Instagram, então é Catadores de Futuro. Nós temos no LinkedIn, nós temos no Facebook, nós vamos ter TikTok. Temos o site www.catadoresdefuturo. Isso, www.catadoresdefuturo.com.br, né, que dá para vocês entrando lá, você faz a sua contribuição também e seguir nas redes sociais e divulgar, porque é nisso, quando você se conecta, você ajuda a conectar outra pessoa, que conecta outra, que conecta outra e que diz assim, eu quero fazer parte, e aí vai acompanhar tudo que a gente está fazendo e como a gente está transformando essa vida. E acho que a grande pergunta que fica, né, para nós e para quem está nos assistindo a educação muda o mundo? Uhum. Então, se nós acreditamos que a educação muda o mundo, como estamos contribuindo para essa educação? Qual é o nosso papel, né? Isso. Exatamente. E aí olhar e dizer, isso tem que ser feito.
eu concordo, mas assim, o que eu posso fazer sem esperar do outro? Ah, puxa, mas é muito. Mas eu posso com 30. Então, assim, ó, eu estou fazendo. Ah, mas não. Está fazendo a transformação. O teu 30 transforma, né? Qualquer coisa você dá conta, isso, né? Qualquer contribuição completa um bolo. Isso, é né? O que eu posso Os fazer nesse momento. Aí, E aquilo que eu posso conecta com o que o outro pode e transforma uma vida. E quando a gente transforma uma vida, a gente transforma um sistema familiar. Porque cada vidinha que está em sala de aula... E nesse caso, o sistema familiar e a comunidade onde ele está inserido. Então, ele faz parte, né? É um aluno, mas esse aluno está conectado a uma família, que está conectado a uma comunidade, e quando eu transformo esse aluno, eu transformo o entorno dele. Então, isso não tem preço, né? Sim, né? A educação muda. E agora, é claro, né, que nós queremos saber, porque assim, nós temos a honra de ter aqui a Bianca Scarpellini nos entrevistando. Pensa a gente é muito chique. Né? E a gente agora vem a parte que eu fico nervosa. E nós queremos também saber um pouquinho, Bianca, para quem está nos assistindo, porque os teus seguidores já super te conhecem, então a gente quer que as pessoas que vão nos assistir também entendam assim, ó, quem é a Bianca Scarpellini? Né? O que faz a ABS e por que o nosso instituto? Então nós vamos como o Jack por partes. Por partes, né? Querendo entender assim, quem é a Bianca Scarpellini? Tá, eu, assim como tu, também sou psicóloga, né? Sou gaúcha, mãe da Isabela, minha filha também está fazendo faculdade de psicologia, e sou uma profissional de RH também. E da mesma forma, o trabalho transformou a minha vida. Transformou... significativamente, fez uma mudança. Eu perdi 2 casamentos no meio do caminho, porque eu dediquei realmente a minha energia para o trabalho, e eu acho que é isso que conecta as pessoas, é a gente conseguir entender o que nos move, qual é o nosso propósito de vida, né? Então eu comecei a minha vida profissional como, acho que quase toda psicóloga no mundo de RH, trabalhando com processos seletivos de níveis táticos e um pouco de especialistas. E hoje a minha experiência é de mais de 25 anos com Executive Search, com seleção de profissionais em todos os níveis. Me especializei nesse mundo de RH atendendo empresas familiares, porque pela personalização, né, eu não acho que a gente tem que ser um quadradinho ou um check, né, em qualquer ambiente que a gente esteja. E o trabalho personalizado, você conseguir construir uma solução para aquele dono que tem uma trajetória de sucesso muitas vezes, né? E você poder, às vezes, convencê-lo a trocar o financeiro que está com ele desde o início do negócio, mas que já não está mais entregando tanto, que tem uma segunda geração que está vindo aqui, e aí você constrói um movimento diferente, né, para esse fundador. E eu me especializei em empresas familiares. Trabalho há mais de 25 anos com isso, aproximadamente, a pandemia me deixa um pouco confusa, né, mas eu tenho aí, na minha ideia, 8 anos, eu comecei a trabalhar junto com um dono de uma empresa, uma grande empresa do nosso país, referência no segmento dele, faturando 2, 3 bi, empresa de dono, que ele chamou a gente para fazer, a gente, que eu digo, estava numa outra consultoria na época, um programa de avaliação. Quem que é esta pessoa que pode me substituir dentro do meu núcleo familiar? Qual dos meus filhos pode sentar na minha cadeira de presidente da organização? E eu conheci o mundo da governança. Foi onde eu entendi que existe um mundo muito mais amplo do que a gente gerir exclusivamente o nosso negócio. Então hoje eu sou especialista, sou formada pela Dom Cabral, como conselheira de administração, eu sou especialista em mediação de conflitos pela Mediar no Rio de Janeiro, eu sou especialista no IBGC de empresas familiares e o ano passado fiz técnicas em negociações em Harvard, né? E tudo isso para fazer o quê? Para atender as famílias empresárias do nosso país da melhor forma, para que eles possam cuidar da sua perenidade do negócio, para que eles possam ter um alinhamento comum, porque a gente sabe que a gente tem 90% das empresas no Brasil, 85, 90 elas são familiares, dessas em torno aí de 60, 65% estão no Sul, e todas elas num índice global, 30% chega numa segunda geração, e dessas 30 que chegam na segunda geração, só 5 sobrevivem à terceira geração. E isso é o quê? É uma falha na gestão da família, no sistema familiar, que a gente tem que preparar
né, os nossos filhos, assim como a gente prepara os nossos funcionários, a gente como prepara os nossos executivos, para que eles possam também ter as suas escolhas, mas dar continuidade do nosso legado. Né? Então, hoje eu tenho a minha consultoria, acho que ficou um pouco desconexo, mas daí depois vocês arrumam. Não, tá bem conexo, tá bem conexo. Então, tá. Tô conectada. Então, tá, obrigada. Então, hoje, e eu entendi, então, esse mundo da governança familiar. Me associei com empresas de renome no país, né, internacionais, e eu costumo dizer que eu bebi da fonte os conceitos de governança da família empresária. Governança da família empresária nada mais é do que a gente profissionalizar a nossa família. E não só falar em profissionalizar, em desfamiliarizar o nosso negócio, né? É como que a gente desenvolve também as competências ideais para aquele núcleo empresarial, que muitas vezes ele pode ser unifamiliar ou multifamiliar, mas que tem um negócio como objetivo, como o core, que todo mundo está em volta desse negócio, né? E como a gente vai oferecer para o meu filho uma posição aqui dentro ou não, ou respeitar que ele não queira trabalhar no meu negócio, que é do agronegócio, ele quer ser médico, ele quer ser DJ, quer ser um cara da área de TI, especialista nisso e não quer trabalhar na fazenda do pai. Então, como você conecta essas gerações e essas diferenças, né? E conhecendo muita gente, como você fala, eu sou uma pessoa que... eu nunca tive medo do trabalho, né? Eu acho que isso é um DNA que eu trago na minha história, né? Se for preciso, eu trabalho como for. E nunca desmerecendo o trabalho. A tarefa em si, obrigada. Nunca desmerecendo nenhum tipo de tarefa. Mas eu não passo problema, não passo apuro. Se eu tiver que vender numa loja de shopping, que tira um pouco da minha condição de final de semana, eu vou vender, se eu tiver, assim, a necessidade. Então, o trabalho, como eu falei ali no início, ele transformou a minha vida e a gente precisa sempre respeitar as pessoas, né? Eu acho que respeitar o indivíduo dentro da sua individualidade, daquilo que ele acredita, daquilo que ele tem de essência, antes dele ser considerado numa família e antes ainda dele ser considerado membro desse negócio, né? Então, eu desenvolvi eu não digo que é exclusivo, né? Mas eu desenvolvi um projeto, um programa em que você valida o indivíduo na sua essência antes de trazer ele para um ambiente familiar. Nesse ambiente familiar a coisa tem que estar tão unida, tão conectada, todo mundo se respeitando, todo mundo trabalhando em conjunto para satisfação pessoal, que o terceiro ponto é ele ser parte do meu negócio ou não. E as empresas hoje, elas vivem do quê? Né? Elas vivem de negócio. Os fundadores, eles querem que os filhos sentem na cadeira, eles querem que façam como eles. E a gente tem muitas diferenças, né? Hoje a gente tem até 4 gerações convivendo no mesmo ambiente, seja ele de trabalho, seja ele pessoal. E aí a gente tem diferenças geracionais incríveis e que estão aí gritando e acho que a gente está vivendo Bianca hoje é um baita de um trabalho, nesse porque negócio. Dentro do sistema, né? As diferenças, o perpetuar, a lealdade, o sentimento de culpa, de querer fazer parte, mas não querer fazer parte. Um baita de um trabalho. Falta muita comunicação. E aí, assim, né, eu acho que é muito dos soft skills que a gente falou aqui no início, porque muitas vezes um pai, pela sua necessidade, a gente tem uma geração hoje que está aí com os seus 60, 75 anos, que foram os grandes empresários que moveram o Brasil, que trouxeram a economia brasileira para o patamar que a gente está, né? Que são os baby boomers, exatamente. Eles estão num momento de transição. E a empresa, normalmente, ela é um primeiro filho desses fundadores e eles acabam dedicando muito tempo para aquilo. Então, quando você vem com um projeto social, tem que fazer sentido para esse filho, para dele também, né? Não só para cumprir tabela. Então, ele dedica muito tempo para essa empresa. E a empresa acaba sendo uma empresa de sucesso, o álibi é muito positivo. E ele faz o quê com o seu filho? Ele condiciona que o filho vai estudar nas melhores escolas, na cabeça desse fundador, pensando que em algum momento ele vai vir para a empresa. Só que quando ele sai dessas escolas, ele não quer. Ele chega, ou ele não quer fazer parte, ou ele chega cheio de ideias e o fundador fala assim, não, aqui é do meu jeito, né? E principalmente ele não perguntou para o filho dele se ele quer sentar nessa cadeira, se esse é o sonho que é dele, porque o sonho inicial é do fundador, é de quem constrói, ele decide tudo sozinho, né? E a falta de comunicação, de saber, eu estou construindo isso aqui, eu vou preparar isso para você, você quer? Quero, então deixa eu te trazer
para o meu lado e vamos construir isso em conjunto. O fundador não faz isso, né? Ele está lá trabalhando, ralando, entregando resultado, crescendo, e a gente tem históricos, né, de empresas bilionárias hoje que nasceram aqui no Paraná, que nasceram no interior do Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, enfim, em todos os estados do nosso país, de alta performance, mas eles são empresários que sabem fazer um negócio e não sabem preparar sua família. E a pergunta é, por que eu organizo e profissionalizo a minha empresa e não olho para a minha família? Então, como eu falei para vocês, o trabalho, ele mudou a minha vida e é no que eu acredito, mas eu trabalho na realização, no propósito, naquilo que te conecta com a entrega. Não é dinheiro, não é atrás de... Claro, ninguém trabalha de graça, né? Não há almoço de graça. O dinheiro, ele é importante para a gente sobreviver. Mas quando você se conecta com o propósito, você vê o teu trabalho fazendo a diferença na vida de grandes famílias, de grandes empresas, de indivíduos que estão perdidos. Muitas vezes, como você falou, os problemas, eles estão em todas as esferas, lá na comunidade dos catadores, assim como no multi-empresário. Elon Musk lá deve ter com certeza um filho com um problema, uma pessoa na família que acaba que não trazendo... tem nem celular, o filho do Elon Musk não tem nem celular. Imagina, né? Como pode. Mas todo mundo tem esse problema e muitas vezes esse filho ele não se sente pertencendo nessa família. E você você dá ouvido, você escuta ele, você tem uma voz uma escuta ativa com ele e você constrói aquilo empaticamente com ele mesmo, se colocando não no lugar dele, porque a gente não consegue se colocar no outro espaço. Mas é que daí, né? Começa a fazer sentido para ele, e eu digo que quando você consegue fazer essa conexão e faz sentido para o outro, você ajuda o outro a chegar onde ele quiser chegar, porque daí conecta, né? Exatamente, que é o propósito. Então, trazendo um pouco da BS, a BS hoje é meu nome, né? Bianca Santos Scarpellini. Então, 20 anos de experiência com RH, o meu braço de RH, ele é muito consolidado no mercado, então eu continuo trabalhando com processo de seleção, com assessment, com treinamento, com coach, com mentoria, né, com trabalho de desenvolvimento das organizações, mas a minha paixão é o pilar do meio da minha consultoria, que é efetivamente trabalhar com as famílias empresárias do nosso país. Né? E nesse azeitamento, nessa perpetuidade, nesse respeito, nesse ajuste dos conflitos, porque às vezes a gente diz, a gente não tem conflito aqui nessa família, mas o conflito não é só a briga, né? O conflito é o velado. Mas e não é nem o velado, o conflito é se você diz A e você diz B. Isso é uma diferença de intenção e que gera um conflito em algum momento, mas não é problema, é como que a gente consegue se organizar para potencializar aquilo que a gente quer em comum, né? Então, esse, para mim, é a minha paixão, é onde eu navego muito bem, eu trabalho muito em confiança, eu trabalho muito com muitos segredos de famílias empresárias e a psicologia me ajuda nesse sistema familiar como um todo. E o olhar de RH também me ajuda a colocar as pessoas certas na função que elas têm de competência que elas podem entregar, mesmo sendo uma advogada que faz hipnose, né? Porque é o que conecta, o teu propósito é o que você sabe fazer bem feito, né? E como os meus clientes, eles são os donos das empresas ou os filhos dos donos, e eu entro num âmbito de confiança tão grande que de resolver para ele o problema que ele tem, que muitas vezes nem ele sabe. E muitas vezes ele fala, eu quero você aqui para ser minha conselheira ou minha consultora. Eu falo, mas você não precisa de mim agora, você precisa de uma Solange. A Solange que faz mentoria de executivos, você precisa se preparar para que eu possa vir depois. Então, essa honestidade de dizer, de não querer só ganhar o trabalho, e sim, genuinamente querer resolver o problema dele, me conecta com eles, não tem preço. E aí o terceiro braço da minha consultoria, que eu chamo de hub de soluções. Porque é aquilo que eu não entrego, porque a gente não abraça o mundo, né? Apesar de ter um braço grande e de falar com as mãos, a gente não abraça o mundo. E aquela minha especialidade que eu não tenho. Uma boutique de M&A, é um escritório de advocacia, é uma empresa de processos, de cargos e salários, de plano de benefício, é um RH interino, é uma pessoa de uma hipnose. Enfim, o que o meu cliente aqui precisa, que eu já estou olhando as duas pontes, eu trago os parceiros ideais para poder apoiá-los, né? Maravilhoso. Então, essa hoje é a BS, que trabalha numa completude de um sistema que cuida da família, do indivíduo
e dos seus negócios. Em resumo, essa é a nossa padrinha, né? Ninguém. E assim, não é fraca, né, gente? Ai, pensa. E para nós é importante, assim, né? Por que o Instituto, né? Por que ser madrinha desse Instituto e por que vir conosco? Sol, eu vou te dizer assim, ó, que eu sempre tenho solicitações de apoio, né? Sempre tem uma solicitação. A minha filha hoje faz trabalho voluntário em 2 instituições distintas, né? Com trabalhos diferentes. Mas o que me conectou foi efetivamente o trabalho. Porque assim como vocês e como todo mundo que vive numa grande cidade vê os catadores em frio, em chuva, sol quente, com filho em cima pedindo comida, trabalhando, saindo da comunidade deles, que é quantos quilômetros, eu nem sei precisar quantos quilômetros do centro, porque aqui tem o maior material deles no centro da cidade, caminhando com o tempo que for, com fome, do jeito que for, eles não terminam o trabalho enquanto eles não entregam o trabalho enquanto eles não terminam de completar aquele carrinho, como a cena que você trouxe. Então, poder apoiar genuinamente esse trabalho incrível que quando vocês contam, a gente vê a emoção no olhar, né, que vem assim na fala, e conseguir oferecer o mínimo de ajuda que seja num grupo de amigas, participando com um percentual menor, buscando parceiros e patrocinadores nesse meu mundo executivo, poder credenciar e apoiar esses jovens, essa comunidade a se expor no trabalho e principalmente a se entender, porque o trabalho dos soft skills vai colocar para eles uma apropriação daquilo que eles querem, que com certeza vai transformar a vida deles, né? Então, o que me conecta é isso, é o trabalho, porque eu acho que não há almoço de graça, a gente tem que se dedicar, a gente tem que se comprometer, e vendo aí a história da primeira turma de pessoas, dos jovens que saem não sei da onde, de Araucária, para ir lá para Vila Isabel, para Vila Isabel, depois de trabalhar, de estudar, e muitas vezes até talvez num terceiro turno, e dormir. Quanto tempo essas crianças dormem, esses jovens dormem? Mas estão ali dedicados porque querem realmente fazer uma transformação e que querem se expor. Como não se conectar com isso, Solange? Como não estar junto com vocês? Né? Então, é uma honra, eu já falei isso, é um orgulho imenso. Às vezes eu acho que eu devo, sempre, porque a vida é corrida, né? Mas eu tenho assim, um apreço, um carinho muito grande pelo projeto, porque é isso. É oferecer para uma comunidade muito carente, que você já falou que é inclusive abaixo da linha da pobreza que eles estão, muitas vezes buscando comida no lixão, que eu lembro que quando você me contou isso me chocou, que não é o lixo que a gente descarta, é o lixo descartado, orgânico, procurando comida, crianças, famílias, né, inteiras ali atrás de um alimento, né, para poder sobreviver. Então, não tem como não conectar com isso. E eu não desdenho dos outros institutos, cada um tem a sua responsabilidade. Mas aí, quando a gente fala de propósito, esse é o meu. Então, estar junto com vocês aqui é uma honra, é um orgulho poder apoiá-los, e vou fazer todo o esforço que eu puder, como BS, como pessoa física, trazendo para a minha família, para o meu ambiente de trabalho, para os meus clientes, o instituto. Trazendo ele para esse lugar que a gente entende que ele vai. Né? E eu acredito muito. A gente, né? Essa conexão é uma conexão que a gente acredita. É isso, né? É isso. Vai além do só fazer. É essa conexão de alma e esse propósito de transformação genuíno. Isso pra gente não tem preço. Então, a gente quer agora que você deixe uma mensagem para os teus seguidores e para todos aqueles que virão, né, no Instituto, convidando para que eles venham fazer parte dessa corrente. E a gente tem certeza que juntos a gente vai transformar muitas vidas. E a gente tem certeza que o teu convite e a tua chamada vai trazer muita conexão para o Instituto também. Responsabilidade, né? Eu acho que venham conhecer, venham participar de uma sala de aula, venham vivenciar o que essas meninas incríveis estão entregando, venham olhar o brilho no olho dessas crianças com uma possibilidade de futuro. E o futuro
no projeto é incrível, porque é isso, é oportunizar um futuro diferente para uma comunidade que não é nem olhada, porque eu me lembro quando a Solange eu apresentei ela para um empresário, amigo meu, e ele começou a fazer algumas perguntas e não tinha a massa medida dos catadores, ele precisava, ela foi atrás. E é um público que não é olhado, não é nem medido pelo nosso governo. Você não tem índice da quantidade. Depois, se você puder só contribuir um pouco mais, mas que eu me lembro dessa conversa. Então, não tem nem governo olhando para esse pessoal. Então, é assim, o pouco que a gente pode fazer é muito na vida dos outros. Então, R$10, R$30, R$50, o que for. Venham para o projeto e façam, clichê, né? A transformação no mundo que vocês querem ver. Porque é o pouquinho que a gente entrega, é uma construção incrível num lugar que a gente não está vendo. A gente precisa olhar para algo que é além do nosso entorno, do nosso umbigo, da nossa realidade. Então, é isso. Eu estou com vocês nisso. Contem comigo para o que precisar e eu só trago vocês para esse lugar. Não precisa começar investindo se não quiser. Vem conhecer. E depois que você conhecer, você vai investir em 2, 3 alunos, com certeza. O projeto é incrível. Bianca, obrigada. Falando desse número, né, que a Bianca trouxe, nós temos a nossa revista e ela vai estar lá no site para vocês entenderem um pouco desse trabalho que a gente fez, porque realmente não tinha dados para vocês terem ideia, né? O último censo para esse público foi em 2009. E 10 publicação, foi replicado. E 10 foi a publicação. E depois então, não teve mais estudo. Depois não teve mais estudo. Então, 14 anos. Por isso que a gente brinca lá na época, né? Do renda, Xerox. Porque lá era a época do Xerox. A renda per capita era R$50 por pessoa, né? Da família. Hoje a gente deu uma atualizada com outros institutos, mas com outros institutos que trabalham um pouco, então ela dobrou, mas ela chega a R$100. Ou seja, mas houve uma defasagem, porque passaram-se 4 anos e dobrou. Dobrou. Mas foram 14 anos. 14 anos, é isso. Então, a defasagem é maior. Eles continuam Os 50 de antes não é o 100 de agora. Não é o 100 de agora. E eles continuam vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, nós fomos atrás de números, a gente foi estudar, a gente foi ver o censo, a gente foi atrás da Brascom para ver a questão da tecnologia, para fazer essa conexão. E todos esses números a gente traz nessa revista que a gente está disponibilizando, para que vocês também conheçam, para que vocês entendam a realidade deles. E aí a gente tem também o nosso pitch, né? Que a gente traz um pouquinho mais resumido, mas que traz essa informação para vocês conhecerem essa realidade, se conectarem com essa realidade e vir fazer parte, né? Então, Bianca, gratidão imensa, né? A gente segue juntas, de mão dadas, com muito orgulho, né? De tê-la como nossa padrinha do Instituto, né? Joane e eu, essa nossa conexão, uma conexão incrível que a gente diz que é uma conexão de alma, de propósito, e a gente segue juntas e nós temos certeza que essa conexão, ela tem a possibilidade de trazer a transformação. Aqui em Curitiba, região metropolitana, a gente vai para o Paraná, a gente quer ir para o Brasil e a gente tem certeza que essa grande corrente do bem vai transformar a vida de muitos filhos, netos e da comunidade de catadores de recicláveis. Então, venham vocês também conosco. Acesse o nosso site, www.catadoresdefuturo.com.br. Vocês nos encontram nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, como Catadores de Futuro. E por lá, vocês podem acompanhar o andamento do nosso instituto e tudo que a gente vem fazendo. Então, venham vocês conosco também, patrocinem um aluno, façam parte dessa comunidade e vamos juntos transformar vidas através do conhecimento. Bianca, muito obrigada por você ser a nossa padrinha. E acho que principalmente, porque daí agora a Sol foi no lógico e eu vou para o intercala. É importante o equilíbrio. A vida é de equilíbrio, né? Lógico. E confio muito na Sol, na opinião, ela sempre falou muito bem, mas estar com você hoje aqui e conhecer um pouquinho desse propósito e saber quem está vindo com a gente conforta o coração, conforta muito. E ter alguém que está nos apadrinhando ou madrinhando, não sei como fala, né? Apadrinhando. Apadrinhando, né? Nesse conectar tão bonito e genuíno de alguém, né?
generoso, que se conecta com a educação, com o trabalho. E aí eu quero puxar uma fala que você trouxe, né? Que existe aí a frase popular, né? Seja a transformação que você quer no mundo. E a gente ouve muito essas frases de internet e fala, ai, né, que bonita, e vai compartilhando isso, aquilo, aquilo outro. E eu já compartilhei essa frase. E eu já vi pessoas compartilhando essa frase comigo, já vi compartilhando no Instagram e seja lá o que for. E agora existe uma oportunidade real de você ser a transformação no mundo, de você colher isso lá na frente. Mas você que está aí do outro lado, seja pessoa física, seja empresário, todos nós no mundo temos a oportunidade dessa transformação. Com outros projetos sociais sim, mas principalmente aqui com o Instituto. Então, a Sol já deixou, né, para seguir nas redes sociais, para entrar no site, mas eu acredito que a transformação, que a educação transforma o mundo. A educação transformou o mundo. Hoje, se eu sou alguém que pode estar aqui conversando com vocês, transformando vidas não só através da educação formal, né, que o Instituto traz, apesar que não é uma educação formal que o Instituto traz, mas também transformando através do emocional. Porque não tem coisa que transforma mais do que a gente trabalhar o nosso emocional. E talvez eu possa ser suspeita porque seja uma terapeuta, mas foi o que aconteceu na minha vida. Então, eu venho de uma família com poucas possibilidades. E eu, dentro da minha família, hoje mais, mas fui a primeira a entrar para uma universidade. E isso foi fruto do trabalho, e isso foi fruto de oportunidades que eu tive. Então, hoje, o que eu vivo com os catadores e com a Escola de Emoções, e estando aqui com vocês nessa oportunidade, é de perpetuar o que eu recebi, é de contribuir com o mundo o que eu recebi do próprio mundo. E todos nós, de alguma forma, estamos recebendo do mundo. Então, que tal a gente também contribuir com ele? Né? Então, esse é o meu recado, esse é o meu agradecimento para você, Bianca. Então, muito obrigada por você estar aqui, Sol, por termos nos conectados e por todos vocês que estão assistindo, que estão parando para ver. E se essa informação chegou até você, talvez seja o seu momento de fazer a diferença no mundo. Eu acho que só conhecer o Instituto, dedicar um tempo para conhecer o Instituto vai conectar as pessoas do bem, as pessoas vão estar junto conosco, né? Já estou me colocando no time junto também para fazer o Instituto funcionar, crescer e poder ter uma capilaridade suficiente para atender a maior quantidade de comunidade que a gente puder. Eu vejo uma coisa muito grande. Eu vejo algo muito grande. E fico muito feliz de estar com vocês aqui. E uma fala que eu acho que me conectou também foi quando, trabalhando com sucessão, que, né, eu trabalho com transmissão de patrimônio, transmissão de poder, transferência, porque a sucessão normalmente ela vem com um peso, né, de despedidas e tudo mais. Quando a Sol me disse assim, Bi, os filhos de catadores, eles querem fazer aquilo que os pais fazem. É a continuidade, né, é uma manutenção daquele legado e que com todas as dificuldades que eles têm, eles ainda conectam os filhos, porque existe essa ligação. Então, é incrível trabalhar com isso, poder mostrar para eles, sim, você pode ser melhor nesse caminho aqui. Uma melhorada que você dá, um olhar diferente já transforma tanto a cooperativa como eles enquanto família. Então, mais um ponto que me conectou muito com o projeto, com o Instituto. Só gratidão por vocês. Gratidão é a palavra que define, né? Encerramos. Obrigada.